A gente vive na geração dos atalhos, já reparou? Você abre um vídeo do YouTube, 3 dicas para isso, 3 passos para aquilo, 2 não sei o que, a estratégia de não sei o que, faz isso que teu vídeo vai viralizar, faz isso que você não sei o que. Mas deixa eu te falar uma coisa. Segundo a Bíblia, no reino de Deus, o atalho é o caminho mais longo. E eu vou te explicar por que nesse vídeo. Esse é o 4º vídeo de uma playlist criada especificamente para os jovens que se sentem perdidos, abandonados na igreja, sem direção, sem respostas para as perguntas específicas das suas vidas, suas necessidades espirituais, profissionais, afetivas, principalmente. Não principalmente porque é o mais importante, mas porque os jovens costumam dar mais importância para essa área. E aí tem uma bagunça aqui, mas vamos falar disso depois. Saúde, convívio social, enfim. Tudo. Essa playlist é para você que se sente perdido, você não vai mais se sentir. Se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, clica aqui, assiste os 3 primeiros vídeos e depois você volta para esse aqui. Você pode assistir ele também todo? Pode, mas depois você precisa voltar, porque é uma sequência que vai fazer que a sua mente abra, que vai expandir o seu nível de consciência para a realidade do jovem e do jovem servo de Deus. Porque você aceitou Jesus, tá, e daí? Eu faço o que agora? Eu estou na igreja há 15 anos e daí eu faço o que agora? Muitos jovens saem da igreja não por falta de oração, não porque não quiseram, não porque não se dedicaram, mas porque faltou direção específica, porque faltou conhecimento específico. E nesse vídeo eu vou te explicar por que o atalho é o caminho mais longo, a importância das etapas e por que não tem como dar jeitinho. Esse vídeo é justamente sobre o meio. Nós falamos nos outros vídeos sobre o que você pode esperar de Deus e não pode esperar de Deus, o que Deus espera de você. Então, o que Deus espera de você é você no local, no futuro, no sucesso, na posição de destaque, para que Deus possa te abençoar e abençoar uma multidão a partir de você, seja espiritualmente ou materialmente. Mas o que acontece no meio? No meio, você tem o seu chamado, o momento em que você se converte, o momento que você coloca a sua vida diante do Senhor, você aceita Jesus e você agora, eu quero viver com Deus. O que Deus tem para mim? Aí tem o local que Deus tem para você, que é a posição de destaque. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Tem esse lugar aqui de destaque, com impacto social, com prosperidade, lá a oração de Jabes que a gente falou num dos vídeos lá de trás. Mas o que acontece no meio é o assunto que nós vamos falar agora. Nesse vídeo, você vai sair daqui com as respostas que você precisa para você colocar em prática na sua vida agora e você entender por que Deus te chamou, onde Deus quer te levar, mas o que você precisa fazer no meio. Por que as pessoas pegam atalhos, né? Então, primeiro motivo do atalho é porque as pessoas querem encurtar caminho. Eu acho que eu vou chegar no meu objetivo mais rápido se eu pegar esse atalho. Mesmo que ele seja mais perigoso, mesmo que ele seja mais ermo, mesmo que ele seja uma vielazinha. Então é o primeiro motivo. Na Bíblia, mostra que as pessoas que tomaram atalho para chegar mais rápido no objetivo tiveram um grande prejuízo. Um exemplo disso é Sara. Deus tinha feito a promessa a Sara assim: Sara, você vai ser mãe. Ela já era idosa, já tinha deixado o costume das mulheres, ou seja, talvez já nem fizesse amor com seu marido, talvez já não menstruasse. Então ela não tinha como engravidar. E Deus falou, você vai engravidar. Ela esperou e não engravidou. Aí ela tentou pegar um atalho. Naquela época, se você desse a sua empregada como esposa ao marido, e o filho seria direito da senhora. Ela deu a sua concubina, Abraão entrou a sua concubina, era a palavra bíblica para fazer amor, para fazer filhos. Ela engravidou, teve um filho e por causa disso Sara foi desprezada. Ou seja, ela achou que ela fosse pegar um atalho para bênção e na verdade ela pegou um para maldição. Porque até hoje os descendentes de Ismael viraram inimigo do povo de Deus, que é Israel. Depois veio o filho da promessa, Isaac, mas ela precisou esperar um tempo para poder alcançar a bênção. Então, quando o homem acha, quando a pessoa acha, quando o jovem acha que vai tomar um atalho para chegar mais rápido, vai demorar mais, porque vai ter um problema. E esse problema pode ser para a vida toda. Um outro motivo que as pessoas pegam atalho é porque elas não gostam do caminho principal.
Elas preferem escolher um caminho que mais agrada a ela. Então, vários filmes fazem isso. A pessoa, em vez de ir pelo caminho mais longo da estrada, ela pega um atalho por meio do bosque, né? Filmes de terror adoram fazer isso. E no meio do bosque, coisas acontecem, o filme de terror se desenrola todo ali no meio do bosque, porque a pessoa não quis o caminho tradicional. Então, isso é um erro bíblico e está mostrado muito claramente na vida de Jonas. Jonas tinha uma orientação de Deus, vai para Nínive e prega lá porque eu quero salvar aquele povo. Então imagine Deus falar para você assim, vai para sua faculdade e prega para os seus colegas de turma. E você não vai porque você não quer. Você não gosta do caminho principal, você prefere o seu caminho, você prefere juntar com o seu grupo de amigos, você prefere falar de Deus da sua maneira, você não quer pregar para ninguém, você é aquele crente disfarçado que ninguém sabe que você é crente, você não leva a Bíblia, você não lê Bíblia, você não fala de Deus. Você escolheu o seu caminho. Jonas também escolheu o caminho dele. Ele não queria o caminho principal. Pegou um navio que ia para um outro lugar, veio uma tempestade, teve que se lançar ao mar, o peixe engoliu para ele ficar vivo, porque se Deus não manda o peixe engoli-lo, ele tinha morrido naquela tempestade sozinho no meio do mar. 3 dias depois ele clama ao Senhor e diz, Senhor, eu vou para o teu caminho principal. O peixe vomita ele por ordem de Deus e ele volta para o caminho principal. Ele ganhou ou perdeu tempo? Perdeu tempo. Então Sara perdeu tempo com o atalho, Jonas perdeu tempo com o atalho. Agora tem um atalho também que a gente pega por outro motivo. Tem um atalho que a gente pega porque a gente quer acabar com o sofrimento mais rápido. Também dá problema. Eu vou te contar a história de Elias. Elias foi um profeta que foi usado grandemente para operar um milagre, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, venceu os profetas de Baal e de Azera, 850 profetas desses dois deuses. Depois disso ele recebe uma ameaça de Jezabel, olha, eu vou arrancar sua cabeça. Ele tem medo, ele começa a sofrer aquela angústia e ele diz assim, eu vou pegar um atalho para acabar com esse sofrimento. Ele deixa o servo dele, senta embaixo de uma árvore qualquer e diz assim para Deus, Senhor, acaba com a minha vida, eu não aguento mais não, eu não sou melhor do que os meus pais, então tira a minha vida agora. O que Elias queria? Ele queria morrer? Não, ele não queria morrer, ele queria acabar com o sofrimento dele, que ele estava angustiado, ele estava com sintomas depressivos, ele estava com muita tristeza. É igual quem quer tirar a própria, não vou falar o nome aqui, a pessoa não quer fazer isso, ela quer acabar com o sofrimento dela. Mas esse atalho não é de Deus. Aí Elias vai lá, senta, o anjo vem e fala com ele, Elias, levanta, come, ele volta a dormir, Elias, levanta, come, ele come de novo, agora você caminha. Aí ele caminha para o monte de Deus, chega lá, em vez de ele ouvir Deus, ele entra na caverna. Quantas vezes a gente faz assim, né? Não, eu estou sofrendo no meu local de trabalho, então eu vou abandonar o meu trabalho que eu não quero mais. Ah, eu estou sofrendo na minha família com os meus pais que não servem a Deus. Então eu vou abandonar a minha família, eu vou sair de casa. Ah, o meu namoro tá ruim, então eu vou abandonar o meu namoro. Ah, e aí? Vai fazer o quê? Vai abandonar a vida toda? Aí quando tiver no casamento vai abandonar também? É o que o mundo está fazendo. Se você seguir o mesmo exemplo, vai ser igual ao do mundo. Aí Deus vai lá, Elias, o que você está fazendo aí? Aí não, o que você está fazendo aqui, Elias? Estava lá com ele, ó, dentro da caverna. Aí Elias, eu estou chateado, só eu tenho servido ao Senhor, a minha vida está tão difícil. Aí reclamou lá tudo que ele podia reclamar para Deus, e você pode reclamar também tudo que você quiser. Deus vai ouvir, não vai te julgar, não vai te matar, desde que no final você diga assim, Senhor, me ajuda, eu quero fazer alguma coisa que o Senhor queira. Então esses 3 exemplos de atalhos não deram certo, tornou o caminho mais longo. Aí Deus fala para Elias assim, Elias, vai, volta pelo seu caminho e vem. Olha a dificuldade. Tem que voltar o caminho dele todo, depois tem que pegar o caminho de novo para Deus, quer dizer, olha quanto tempo ele perdeu. Então o atalho na vida do servo de Deus, no reino de Deus, é o caminho mais longo. Entenda isso. Não procure atalhos, não procure cortes, não procure facilidades, procure o protocolo de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para mim? Qual é o meio? O que eu tenho que passar? Deus vai operar. A importância das etapas é o segundo ponto que eu vou te explicar nesse vídeo. Por que as etapas são importantes? Porque, por exemplo, Davi foi ungido com aproximadamente 17 anos, em torno disso. Os estudiosos dizem que é em torno disso. Com 17 anos ele estava pronto para ser rei de Israel. Ele tinha maturidade emocional, ele tinha maturidade espiritual, ele tinha conhecimento de política, de gestão de pessoas,
de administração pública, ele tinha conhecimento de guerras. Não, ele não tinha. Ele era um jovem. Mas Deus falou, eu quero que você seja rei. Tá, então eu vou ser rei agora. Não, não é assim. Às vezes o jovem tem pressa, eu entendo, eu também tive, eu também tenho. Quantas coisas eu quero alcançar na minha vida que eu queria que Deus desse um estalo e fosse hoje. Ontem, na verdade, né? Eu já queria ter alcançado. Mas não é assim. Existem etapas. Davi precisou passar pelo protocolo da caverna. Ele passou pelo protocolo do abandono da própria família, do desprezo dos próprios irmãos. Ele passou pelo protocolo de ser desacreditado publicamente. Quantas vezes você tem um projeto que ninguém apoia o teu projeto? Ninguém diz que vai dar certo. Ah, para de fazer isso. Vai gravar vídeo para o YouTube. Ah, para de fazer isso. Vai fazer tal concurso. Ah, mas para de querer isso. Você quer ser médica? Você nasceu numa família tão pobre, não tem nenhum médico na família. As pessoas querem desacreditar o teu projeto. Às vezes faz parte do protocolo da tua vida, para o chamado que Deus tem. Fizeram isso com Davi, com José. José teve um sonho que ele ia ser governador, que ele ia ter uma posição de destaque, mas ele não sabia o que ia. Olha o meio, ele estava pronto, um menino de 17 anos, entre aspas, aqui entre muitas aspas, tratado de uma maneira especial pelo pai, poderíamos até dizer assim, um pouco mimado. Né? Tem uma figura profética de Jesus aqui, mas nós vamos ficar com o lado prático da Bíblia hoje, para você que é jovem aprender a viver diante do Senhor. José não podia sair dali com 17 anos e ser governador do Egito. Aliás, era bem possível que ele nem sabia falar o egípcio. Então ele passou pelo protocolo da injustiça, os irmãos dele venderam ele. Ele passou pelo protocolo da fidelidade, quando ele estava na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente de tentativa de estupro. Mentira, era a mulher de Potifar que tentou se deitar com ele. Ele passou pelo protocolo da paciência, porque ele ficou anos preso. Imagina, 13 anos nessa luta, nessas etapas, mas essas etapas foram importantes para criar o caráter de José. Nesses 13 anos que ele estava no Egito, ele aprendeu a falar o egípcio. Tanto é que quando ele vira governador e os irmãos dele vai lá, ele fala em egípcio. Era como se ele falasse a maior língua do mundo, né, atual, da época, que era o egípcio. Hoje seria o inglês. A língua maior mundial, digamos assim, a língua do mercado financeiro, a língua do mercado de uma maneira geral. Então ele teve tempo de aprender e depois, quando ele é governador, ele precisou passar pelo protocolo do perdão, porque os irmãos foram lá e ele podia ter raiva, podia ter mágoa. Ele podia se vingar dos irmãos dele, mas ele entendeu, olha, hoje eu entendo que vocês me venderam porque Deus queria que eu fosse governador. Olha que bonito. Ou seja, José entendeu o meio. Porque muitos dos jovens, muitos de nós queremos entender só o final. Não, eu só quero saber do meu sucesso. Eu só quero o topo. Eu só quero sucesso profissional, financeiro, afetivo, uma família linda, morar numa cobertura na beira da praia. É só isso que eu quero, andar de BMW, andar de Porsche, andar de Range Rover, andar de Lamborghini, Ferrari, sei lá qual é o teu desejo aí. Ou viajar o mundo. Mas e o meio? Deus está te chamando hoje para fazer você entender que existe um meio, existe um protocolo, existem passos, as etapas são importantes. Deus não vai te tirar um jovem imaturo e te colocar numa posição de destaque como CEO de uma grande empresa. Você precisa, eu quero ser empresário. Seja, mas aprenda que existem etapas. Deus vai te provar o teu caráter espiritual, o teu caráter físico, tua fidelidade sexual. No caso de José, provou. Eu não vou... Tem um dos vídeos lá, se você está assistindo essa série, lembra que eu falei? Dos maiores perigos que destroem os jovens, um deles é o sexo, são os prazeres momentâneos. José foi tentado nisso. Então Deus vai te fazer passar pelos processos e nesse processo ele vai construir o teu caráter intelectual, tuas habilidades físicas, tuas habilidades sociais, profissionais, para que você possa chegar no teu cargo de CEO e ser uma bênção nas mãos de Deus, não somente para você e sua família, porque seria egoísta demais. Né? Imagine se Jesus viesse só para a bênção dele. Não, ele veio para a bênção de todos nós, assim como Deus tem para a sua vida também. Então a importância das etapas, guarda isso na sua vida, valoriza cada etapa, até as mais difíceis. Deus está querendo forjar alguma coisa em você. E por último, não tenta dar jeitinho. Quem tentou dar jeitinho deu muito errado.
Vou te falar um exemplo só de Saul, para a gente não ficar com um vídeo longo demais, porque o objetivo é fazer uma série de 5 vídeos que você possa maratonar em menos de 2 horas. Menos de 1 hora eu queria fazer para que você pudesse ter a direção segura de Deus na sua vida e saber, não, agora eu não estou mais perdido. Agora eu sei o que fazer. E quando as batalhas vierem, eu falo, não, eu vou lá assistir de novo a playlist, eu vou anotar de novo quais são os passos, porque aqui, meu jovem, aqui, minha jovem, você tem ouro de Deus aqui. Não é porque eu estou fazendo, não. E só por isso aqui já vale o seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é valioso para os jovens e possa entregar para tantos outros jovens que você não tem nem como compartilhar. Porque você pode compartilhar com um jovem que você conhece, que tem as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas, que às vezes está querendo fugir do protocolo, fugir do preparo, às vezes está querendo acabar com o sofrimento, às vezes queria que a prova terminasse, queria que o preparo fosse mais rápido. Não, Deus tem uma fundação para fazer. E aí você está tendo resposta, então o seu like vai levar para jovens que você nem pode compartilhar, que estão em outros países, que estão em outros estados, mas que estão na mesma luta que você. E você e eles vão poder fazer parte da mesma comunidade desse canal, para que a gente possa criar uma geração para ser cabeça e não cauda. Eu não aguento mais ver jovens da igreja que não querem estudar, que não querem ler livros, que não querem se preparar, que aceitam empregos medianos, empregos de qualquer coisa, que não passam em concurso e acham que isso é normal. Não, mas porque Deus é o Deus da humildade. Deus é o Deus de tudo. Deus é o Deus da prata, do ouro, do governo, do poder, do domínio. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus tem lugares de destaque. Por que Deus então ia colocar, eu te chamei para ser cabeça e não cauda? Cauda é puxado. Cabeça decide. Cabeça diz, eu não vou, eu vou, isso é certo, isso é errado, não vai. Imagine você sendo cabeça de uma grande empresa e sendo bênção na vida de milhares de pessoas. Imagine você sendo cabeça num concurso, numa outra empresa, como CEO, imagine num cargo político, enfim, como médico, num hospital. Ah, não, mas eu nasci pobre, e daí? José também nasceu. Tudo bem, José não era muito pobre, mas era um jovem que não tinha nada, foi sem nada. Ele só foi, nem com a roupa do corpo ele foi, porque os irmãos rasgaram a roupa que ele tinha no corpo para dizer para o pai dele a mentira que ele tinha morrido. E ele foi governador. Então ele foi como pobre, como miserável, ele tem menos do que você tem. Porque se você tem um celular e está assistindo esse vídeo, se você tem um telefone e está assistindo esse vídeo, você tem mais do que José tinha. Porque José foi vendido, nem a roupa ele levou, mas ele terminou governador riquíssimo. Ele terminou como governador da maior potência da época, que era o Egito. Está entendendo o que Deus tem para você? Então se inscreve nesse canal. Não saia dessa comunidade, porque aqui Deus vai te dar ensinamentos para você crescer, para você poder suportar o processo, para você suportar o preparo. E não porque o preparo tem que ser suportado porque nós somos masoquistas ou sofredores. Não, é porque a gente sabe que Deus está forjando algo melhor. O nosso caráter, as nossas habilidades. Então, para terminar esse vídeo aqui, eu quero te fazer algumas perguntas. Você está tentando dar jeitinho na sua vida? Você acha que vai cair do céu sem preparo, sem luta, sem batalha, sem cumprir o protocolo, sem passar pelas etapas? Você está tentando construir logo a sua vida sem fazer a fundação? A fundação tem uma coisa importante. Você olha a sua casa, você olha a casa que você mora, o prédio que você mora, tem uma parte que é vista e uma parte que não é vista. O que sustenta a parte que você vê é a parte que você não vê, que está na profundidade, que foi cavado, que foi escavado, que foi lá na profundidade para colocar o concreto que ia sustentar o peso desse edifício que você vive, que é a sua casa ou o seu prédio. Então a parte mais importante não é a parte que você aparente, que você está vendo. A parte mais importante é a parte lá de baixo que sustenta. Na sua vida é a mesma coisa. Às vezes a gente quer a construção, às vezes a gente quer o sucesso aparente, às vezes a gente já quer o dinheiro na nossa conta, às vezes a gente já quer o nosso carro, às vezes a gente já quer o nosso casamento, o nosso, enfim, a nossa casa, todas as nossas conquistas. Mas Deus se preocupa primeiro com o que está escondido, é a fundação, que ninguém nunca vai ver na sua vida. O quanto de tempo você ora, o quanto de tempo você se dedica ao Senhor, o quanto de tempo você lê a Bíblia, o quanto de tempo você busca conhecimento em livros, em canais, para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha uma fundação sólida.
para você poder aguentar, suportar o peso da glória, da bênção que Deus tem para a sua vida. O sucesso, a bênção, ela já está decretada para você. Deus te fez uma promessa. Deus te chamou. Então você foi chamado e você sabe que Deus tem um lugar de cabeça e não cauda. Agora só falta você aceitar o protocolo que é o meio. Viva esse protocolo, que Deus vai te abençoar. Fica comigo. Deixei mais um vídeo gravado, é o último vídeo dessa série. Esse é o 4º vídeo. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se você ainda não deu like, esse é o momento. Se você ainda não compartilhou, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque você é um jovem que chegou até aqui, está entendendo, recebendo uma bênção na sua vida, mas não tem um jovem para mandar. Você não conhece mais ninguém, você está sozinho no mundo. Se tiver, só se inscreve. Mas você conhece um jovem na sua faculdade, na sua redondeza, na sua igreja, que também precisa ouvir isso. Compartilha. E clica aqui, não, eu acho que é aqui. Clica aqui no último vídeo dessa série, para que você possa fechar esse raciocínio e começar firme, para nunca mais ter falta de direção na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.